aos Romanos, capítulo de número 5, e nós vamos ler a partir do versículo 6. Palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos pecadores, pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Deus. Amados, bom é olhar para um texto como esse e absorver dele a mensagem que ele traz ao nosso coração, pois a Bíblia é a palavra de Deus direcionada à minha e à sua vida. E eu quero iniciar dizendo a você que a sua vida conta, e que hoje é noite de você retornar ou se entregar a Jesus. Mas também você, meu irmão, que está firme, confiante no Senhor, mais uma vez, Deus tem uma palavra para reafirmar o teu ânimo, para recobrar a tua fé, para fortalecer a sua vida no caminho dele. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja da capital do império. É válido lembrar que na época em que esta epístola foi escrita e endereçada, quem comandava o mundo era o Império Romano. E agora, a Bíblia diz que na capital do império, a cidade de Roma, a palavra de Deus chegou e vidas começam a ser alcançadas de tal forma que uma igreja se levanta naquela cidade. Paulo, estando preso lá, evangelizou toda a guarda pretoriana, ou seja, os homens de elite do imperador Nero, por serem obrigados a estar ao lado de Paulo na prisão para guardá-lo, eram também evangelizados. Surge então a epístola aos Romanos. Já no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, no verso 16: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, a palavra já nos leva a uma meditação. Por que precisamos de salvação? Qual é a necessidade desta palavra salvação ser inserida no nosso contexto? A explicação está em toda a Bíblia, mas o que gerou esta verdade é no livro do Gênesis. No capítulo 2, versículo 7 diz que Deus forma o homem e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Então, Gênesis está dizendo que o homem é
projeto de Deus. Eu já quero declarar para a tua vida que você é projeto de Deus. Você não é fruto do acaso, você não é uma coincidência genética, você não é um acidente biológico, você não é um escape de alguém, você é um projeto de Deus. O salmista, no Salmo de número 139, ele declara que é Deus que faz a vida existir no ventre materno. É Deus que fez-te fecundar no ventre de sua mãe e nascer. Então a sua vida é projeto de Deus. Mas este Deus que criou o homem, o colocou no jardim do Éden. A palavra Éden significa paraíso, lugar de delícias. Então Deus, ao formar o ser humano, o colocou no melhor lugar, na melhor situação, com todo sofrimento, com todo suprimento. Aquele primeiro casal não tinha falta de nada, estavam 100% supridos pela bondade de Deus. Mas Deus lhe deu uma ordem: de toda árvore do jardim livremente comerás, porém da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o texto sagrado diz que Eva, a primeira mulher, ela, ao ser seduzida e enganada pela serpente, prefiguração do nosso inimigo Satanás, ela toma do fruto que Deus mandou não comer, cometendo assim o primeiro pecado, a primeira transgressão, a primeira violação do mandamento de Deus. E isto é pecado. Pecar é fazer o que Deus mandou não fazer, também fazer o que Deus não autoriza fazer. Então, a Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram. Não há um ser humano que não seja pecador. Não há um ser humano que não tenha pecado. Não há um ser humano que não seja de alguma maneira transgressor da lei de Deus. Porém, Deus, mesmo na situação de pecado, e este pecado tem consequências. Alguém pode pensar, mas o casal ingeriu aquele fruto e não morreu. Mas o pior sentido da palavra morte é separação de Deus. E existem 3 tipos de mortes catalogadas na Bíblia. Morte física é a cessação da vida biológica. Morte espiritual é a separação de Deus. E morte eterna, que é a condenação final. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59 e versículo 2 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, apesar de Adão e Eva não terem a cessação da vida biológica imediata, mas eles foram separados da vida que há em Deus, pois Deus, dia após dia, os visitava. E eu aproveito aqui para dizer algo que arde no meu coração. Deus sempre teve prazer em estar com o ser humano. Deus não criou o ser humano e o deixou ao revés da sorte, não. Diz a palavra que todos os dias Deus descia para estar com o ser humano. O Deus que é transcendente, o Deus que é maior que o céu, que é maior que o universo, que é Deus em si mesmo, que não depende, tampouco precisa de ninguém, mas ele descia. Imagine você, o Deus da glória, deixando o seu trono para estar com a criatura que tem dentro de si o sopro dele. Então Deus tem prazer de estar com você. Interessante que, por sua onisciência, Deus já sabia por antecipação tudo o que iria acontecer, mas
quando o casal do Éden peca, Deus não os abandona. É lindo ler a Bíblia, é lindo parar diante da Escritura. Deus não abandonou Adão e Eva. Deus poderia tão somente virar as costas, pois sua natureza santa não tolera o pecado. Mas a Bíblia diz que o homem se esconde, mas Deus aparece. Deus não deixa de vir, Deus não deixa de descer. E quando Deus desce, a voz dele se ouve no jardim. Além de manifestar sua presença, Deus continua falando, Deus continua chamando ao diálogo, e a voz de Deus ecoa dizendo: Adão, onde você está? Deus não está agindo com leviandade, não. Deus não sabia, pastor Ângelo Galvão, onde Adão estava. Sabia, mas o que Deus quer é que Adão, ao ouvir a sua voz, se apresente. Deus não quer chegar tirando todo o empecilho e dizendo: aí está você, não é pecador. Não, a voz de Deus está convidando Adão: apareça, venha diante de mim. E Adão se apresenta dizendo: eu ouvi a sua voz. Aqui tem algo que me chamou a atenção. Adão está em pecado, mas ainda consegue ouvir a voz de Deus. Adão está em pecado, mas ainda tem sensibilidade para perceber que Deus está no ambiente. Adão pecou, mas ele percebe que Deus não desistiu dele. Aqui fica uma verdade extraordinária, ressalvando aquilo que Jesus chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há pecado que seja capaz de impedir Deus de ir ao teu encontro. Não, Deus foi ao encontro de Adão, e deste encontro Deus faz uma promessa que está registrada em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 15, parte final. Deus diz: e eu levantarei a semente da mulher, e esta pisará a cabeça da serpente. A partir do Éden, nós passamos a ter um arquirrival, Satanás, o inimigo, acusador. E para todos os pecadores da Bíblia, Satanás tem uma acusação. Se nós tomarmos os mais conhecidos nomes de personagens bíblicos, Satanás para eles tem uma acusação. Se você falar Adão, ele diz: comeu o fruto que Deus não mandou comer. Se você falar de Caim, ele vai dizer: matou o seu irmão. Se você falar de Noé, ele vai dizer: se embriagou com bebida alcoólica. Se você falar de Abraão, ele vai dizer: mentiu. Se você falar de Isaac, ele vai dizer: também mentiu. Se falar de Jacó, ele te apresenta uma lista dos defeitos de Jacó. Se você falar de Moisés, ele diz: é um assassino. Sim, se você parar e dizer: mas eu vou falar de Jó, ele diz: Jó também tem o seu defeito, Jó também tem o seu pecado. Se você falar e Davi, ele diz: Davi é um adúltero. Se você parar e pensar sobre todos os nomes de personagens bíblicos, o diabo tem uma acusação. Então, sobre toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano, não há um daqueles humanos que possa se esvair e dizer: não pode me acusar de nenhum pecado. Mas eu quero dar glória a Deus, porque no marco zero da história da humanidade, nasce na cidade de Belém um menino cuja mãe, chamada Maria, foi visitada pelo anjo Gabriel. E quando ele chegou diante dela, ele diz: salve, agraciada,
o Senhor é contigo, você é bendita entre as mulheres. E aquele anjo faz um anúncio a Maria: o Espírito Santo vai te envolver, e de você vai nascer um santo, e você vai colocar nele o nome de Jesus, que será o Salvador da humanidade. O nome Jesus Cristo, na língua original, é Yehoshua Hamashia, que quer dizer Salvador ungido, ou aquele que tem poder para salvar. Nasceu numa manjedoura, sim, não tinha lugar para ele na estalagem. Aos 12 anos ele entra no templo e deixa doutores da lei embasbacados. Há um silêncio dos 12 aos 30, mas aos 30 anos ele ruma para o Jordão, onde João Batista está batizando, e ao colocar João os olhos sobre ele, exclamou: eis o Cordeiro de Deus. Não é eis um, não, é eis o, artigo definido, é ele, chegou, é Deus cumprindo o que prometeu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o Cordeiro que disfarça o pecado do mundo, não é o Cordeiro que esconde o pecado do mundo, não é o Cordeiro que dá um jeitinho no pecado do mundo, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ao ser batizado no Jordão, o céu se abre, o Espírito Santo desce e a voz de Deus é ouvida. Jesus inicia seu ministério, 3 anos e 6 meses, pregando, curando, libertando. Sim, se formos falar dos sinais miraculosos de Cristo, nós poderíamos falar de um Cristo que transforma água em vinho. Nós podemos falar de um Cristo que de 5 pães e 2 peixinhos alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Podemos falar de um Cristo que no meio da tempestade diz ao vento: cala-te, e ao mar: aquieta-te. Podemos falar de um Cristo que quando pregava, as pessoas eram impactadas, as pessoas eram contagiadas pela sua palavra. Podemos falar de um Cristo que na autoridade e na unção que tinha, demônios não lhe resistiam e tinham que partir em retirada. Podemos falar de um Cristo que anda sobre as águas do mar tempestuoso. Podemos falar de um Cristo que de maneira extraordinária seu corpo foi tomado por glória na transfiguração. Podemos falar de um Cristo que dá visão ao cego, faz paralítico andar, faz surdo ouvir, faz leproso ter pele restaurada. Podemos falar de um Cristo que fez sinais, prodígios e maravilhas de tal monta que o apóstolo João diz que se fosse escrever tudo o que Jesus fez, não haveria livros na face da terra para comportar o tamanho da obra. Mas hoje eu paro glorificando ao Cristo que anda sobre o mar, ao Cristo que repreende ao vento, ao Cristo que faz água transformar-se em vinho, ao Cristo que cura o cego, levanta o paralítico, faz surdo ouvir. Mas eu paro no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, e Marcos diz que Jesus, acompanhado de uma multidão, saindo da cidade de Jericó, de repente um homem, e além de a Bíblia dizer um homem, fala do seu valor social, cego, debaixo de uma capa, na beira do caminho mendigando, valor social nenhum, valor social nulo. Mas este homem começa a clamar: Jesus, filho de Davi,
tenha compaixão de mim. Jesus não está sozinho, se sentindo solitário, ele está acompanhado de uma multidão, mas a Bíblia diz que ele para. Não sei quantas pessoas tinha, mas naquele momento que Jesus parou, ele está dizendo: a vida dele importa, eu paro pela vida dele. Também podemos nos lembrar do capítulo 8 de João, em que religiosos, tomados da autoridade da lei, cercam uma mulher adúltera, apanhada em flagrante ato pecaminoso, e todos querem apedrejá-la. Mas a Bíblia diz que Jesus dá solução maior, e da solução que ele dá, fica só a mulher e ele. A mulher não vai embora, não tem problema, mas o lindo é que Jesus também não foi embora, e quando ele se levanta dizendo: cadê quem quer te matar? Ninguém te matou, então eu também não te condeno, eu me importo com você, eu te dou perdão e misericórdia. Para Jesus uma vida importa. Pense comigo, um homem visto por multidões, um homem admirado por multidões, aplaudido por multidões, glorificado por multidões, mas depois do seu maior sermão, que foi o Sermão do Monte, onde ele estabeleceu a ética do reino de Deus, falou de todos os pilares da vida cristã, e os escribas e fariseus, quando ele acaba de pregar, estão dizendo: eita, peraí, tem autoridade nessa palavra, tem poder nesta palavra. Naquele momento, no primeiro sermão público de larga escala de Jesus, ele já sai exaltado, pessoas aplaudindo, pessoas o rodeando, mas de repente surge no meio da estrada um leproso. Quem sabe o sino ainda estava na mão, a pele lacerada, a vida machucada, os olhos pálidos de tristeza, mas ele chega diante de Jesus, e todo mundo quer ver o que Jesus vai fazer. O natural de um líder religioso da lei era dizer: afasta-te de mim, porque tu és leproso. Ou se ele tivesse pedindo comprovação, teria que pegar uma agulha e furar aquele ferimento de lepra para ver se doía. Mas a Bíblia diz que quando ele chega, ele se prostra e adora. Depois de adorar, ele diz a Jesus: se tu queres, tu podes tornar-me limpo. Jesus não está falando, ou não está diante de uma multidão, é um leproso só, mas ele está prostrado e adorando. É leproso, mas está adorando. É leproso, mas se prostrou. É leproso, mas reconhece que Jesus pode. Está separado da família, está separado da sociedade, está separado do convívio humano, mas a Bíblia diz que Jesus primeiro estende a mão, e depois ele diz: eu quero, seja limpo. Então esta noite eu recebo a autoridade de Deus para dizer: Jesus quer te abençoar, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Glória a Deus, aleluia. E dentro desta verdade, me miscuido nesta verdade, lá está o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Esta epístola é chamada de epístola da justificação pela fé. Paulo reconhece que todos pecamos. Paulo reconhece que todos carecemos da misericórdia de Deus. Paulo reconhece que sem Jesus não há salvação para nós. Mas nesse capítulo 5 ele diz, desde o versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então chegamos ao versículo 6, e as verdades desse texto é tremenda. Diz o verso: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A palavra ímpio é pecador que continua pecando, errando e continua errando. Esta é
extensão da palavra ímpio aqui. Mas aí Paulo vai falar algo que eu acho maravilhoso. No verso 7 ele diz: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ninguém se oferece para morrer por pecador, ninguém se oferece para morrer por quem está errado. Quem é que vai se oferecer para morrer pelo transgressor? Quem é que vai se oferecer para morrer por alguém que tem atos de delito, atos pecaminosos, atos errados? Ninguém. E Paulo ainda diz: pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas no verso 8, Paulo começa a dar uma bombardeada espiritual, dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou você melhorar, é do jeito que você está que Deus provou o seu amor por você. O amor de Deus não é provado quando ele pega 5 pães e 2 peixes e alimenta a multidão. O amor de Deus não é provado quando ele transforma a água em vinho. O amor de Deus é provado na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você. Glória a Deus. Amados, igreja reunida, você que está me ouvindo, sendo alcançado por esta palavra, mas Deus prova o seu amor. Qual é o tamanho do amor de Deus? João 3,16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem gente dizendo aí que precisa a igreja ser mais inclusiva. Me desculpe, não há nada mais inclusivo do que o amor de Deus. É amor que não tem medida, por isso usou a expressão tal, e é amor que abrange a todos, abrange ao de pele branca e ao de pele negra, abrange ao pobre e abrange ao abastado, abrange ao intelectual e abrange ao analfabeto, abrange ao grande, abrange ao pequeno. O hino da harpa diz: amor que atinge a todo mundo e atinge a mim. É o amor de Deus. Não há nada mais inclusivo. Aleluia, para você pertencer a qualquer grupo e segmento da sociedade, você tem que enquadrar-se em padrões, você tem que encaixar-se em padrão. Não há segmento da sociedade moderna que não exija que alguém se encaixe nos seus padrões. Permita-me a linguagem: quem quer se enquadrar no grupo social daqueles que fazem uso de narcóticos, tem que usar narcótico. Quem quer se enquadrar no grupo social daqueles que bebem bebida alcoólica embriagante, tem que beber. Quem quer se enquadrar no grupo religioso da igreja, tem que ser igreja. Mas Deus não, meu irmão. Você não estava enquadrado em nenhum grupo que ele gosta. Você não era santo, você não era justo, você não era, aleluia, fiel. Nós estávamos totalmente fora do padrão. Mas Deus se levanta e diz: eu amo essa pessoa, eu amo essa pessoa, e eu amo ela não porque ela mudou, eu amo ela não é porque ela tem obra de justiça, porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, e nos amou sendo nós ainda pecadores. Desculpa, você não precisa mudar para Deus te amar. Deus te ama do jeito que você quer. Agora eu faço uma ressalva: se o amor de Deus entrar no teu coração, o amor de Deus te transforma, o amor de Deus te liberta, o amor de Deus muda a tua vida. Então Paulo ainda continua dizendo: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque eu te digo isto? Porque é inevitável
A ira de Deus se abaterá sobre a humanidade pecadora. Deus vai julgar os pecados da humanidade. A ira de Deus recairá sobre a terra. A ira de Deus se abaterá sobre as nações, e não haverá onde escapar. Não haverá onde alguém possa dizer: aqui um Deus irado não me encontra. Não há, não existe este lugar no universo. Mas o sangue de Jesus nos torna justos. Oh glória! A justificação é uma das doutrinas lindas da Bíblia, porque ela diz a você que, independente da sua condição pecaminosa, independente dos seus erros, independente da sua vida contrária aos padrões de Deus, se você crer que Jesus morreu e levou todos os seus pecados, Deus te torna justo, justificado pelo sacrifício feito na cruz. Agora veja o verso 10, para nós partirmos para a conclusão. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deixa eu mostrar a você algo lindo desse texto. Se a morte de Jesus fez com que nós, sendo inimigos, nos tornássemos amigos, a ressurreição, a vida de Jesus Cristo em nós, porque ele disse, foi Jesus quem disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Entenda uma coisa: a morte é a sentença de Deus para o pecador não arrependido, mas o projeto de Deus para a humanidade não é morte, é vida. Aí eu vou abrir minha boca esta noite, porque eu sinto a presença de Deus. O projeto de Deus para você não é morte, é vida. O projeto de Deus para você não é morte, é vida. Pastor, eu estou pensando seriamente, diante de todas estas situações, diante de todas as notícias que têm se abatido no mundo, eu tenho pensado em me suicidar. Os prognosticadores estão dizendo que após esta crise sanitária, nós teremos um número de suicídios muito volumoso. Mas hoje Deus te colocou diante desta live. Quem sabe você jamais adentraria novamente a um templo cristão para participar de um culto, mas Deus, na sua eterna presciência, fez o culto chegar até você, fez o culto alcançar onde você está. É isso que a igreja em Campinas está fazendo, é isso que a igreja no Brasil, no mundo está fazendo. Nós estamos indo com o culto até você. Sim, sabe por quê? Porque o projeto de Deus contigo não é morte, é vida. A palavra de Deus para você não é morte, é vida. E como profeta e como pastor, eu quero declarar: você não vai se suicidar, você vai viver. No calamachuri candalas. Eu sinto a presença e a autoridade de Deus para mim declarar sobre ti esta noite. Acredite, Deus tem plano de vida contigo, Deus tem plano de vida com a tua história, Deus tem plano de vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não é uma vida qualquer, não é uma vida imiscuída em sofrimento só, não. É vida de paz, é vida de graça, é vida tomada de alegria. Deus tem vida para você esta noite. Você consegue perceber isto hoje no mundo espiritual? Ou você consegue entender isto pelo que você está sentindo? Pastor, eu estou com vontade de chorar. Não se envergonhe. A presença de Deus, aleluia, ela desnuda e quebranta o nosso coração. Aleluia, aleluia. Pastor, eu estou me sentindo tão sozinho esses dias. Ninguém me visita, ninguém vem até mim,
ninguém mais, pastor, nem telefonema eu estou recebendo. Pois hoje o Senhor te visita, pois hoje o Senhor vai ao teu encontro, Ele te ama, glória a Deus. E a Bíblia termina no verso 11 dizendo: e não somente isto, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Pastor, quando é que Deus quer mudar a minha vida? Agora. Pastor, quando é que Deus vai me perdoar? Agora. Pastor, quando é que eu posso me reconciliar com Deus? Agora. Pastor, qual é o tempo da mudança da minha história? Agora. Pastor, onde é que Deus marcou o encontro comigo no tempo? Agora, hoje, nesse lugar. Mas pastor, eu não posso ir até um templo, as igrejas estão todas fechadas. Então Deus vai até você. Então a presença de Deus te cerca esta noite. Podem fechar as portas dos templos, mas a igreja somos nós. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aqui estou eu, aqui está o pastor Eduardo, aqui está o pastor Wesley, aqui está a irmã Dília. Então Jesus está aqui, e o Jesus que está aqui está aí com você também. Ei, a Bíblia diz: agora fostes reconciliados. Tem reconciliação para você agora. Oh, bendito seja Deus. Mas pastor, eu tatuei todo o meu corpo. Será que Deus vai fazer dele templo do Espírito Santo? Meu irmão, se você se reconciliar com Deus, Deus não vai olhar para o que está marcado do lado de fora. Deus vai marcar pelo lado de dentro. Aleluia. O Espírito de Deus me impele a te dizer: hoje é agora. Você pode se reconciliar agora. Você pode voltar para Jesus agora. Quem sabe você estava se programando: pastor, esta crise me despertou, pastor Ângelo Galvão. Eu não vejo a hora dos templos serem liberados de novo para ter culto. Eu vou ser um dos primeiros a chegar. Jesus está dizendo: meu filho, não precisa esperar o templo abrir, não. Reconcilia-te agora. Reconciliação é para agora. Eu vou reler esse texto. Esse texto marcou a minha tarde, a minha manhã. Esse texto trouxe alento para o meu coração. Esse texto é para você. Olha o texto, verso 11 do capítulo 5 do livro aos Romanos. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus. O que que Paulo está dizendo, gente? Se regozija em Deus, se gloria em Deus. Alamacanta, arabachuricanta, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, pense uma coisa: quando a Bíblia crava este nome, o escritor Paulo, falando aos Colossenses, ele diz que nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz por você. Mas agora ele se torna mediador entre você e Deus. Agora o acusador perdeu. Lembra de Satanás? Alamachura Magaia, que tinha uma acusação para todo personagem bíblico, e comigo e com você não é diferente. Ele também tem acusação para os nossos pecados. Mas e agora, pastor? Agora nós temos um advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo justo, e podemos gritar como Paulo ensinou: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E agora nos gloriamos também em Deus por Jesus Cristo. E o texto finaliza dizendo: pelo qual agora alcançamos reconciliação. Deixa eu tentar traduzir isso aqui da maneira mais simples possível. Sabe o que Paulo está dizendo para você? Abraça a reconciliação hoje. Abraça a oportunidade que Deus está te dando de se entregar a Ele hoje. Nós entramos numa batalha espiritual. Pastor Eduardo já está em posição, pastor Wesley já está em posição, irmã Dília já está em posição, e agora é com você
você, meu filho. Oh, é com você, minha querida filha. Agora é com você, meu irmão. Agora é com você, minha irmã. Oh, bendito seja Deus. Eu não imaginava que um dia nós teríamos culto 100% online na igreja. Ei, nem você imaginava. Mas a presciência de Deus já estava tudo programado. E eu gosto de Deus, porque me permite uma expressão simples: Deus dá nó no diabo. O diabo disse: vamos fechar a igreja no Brasil. Deus disse: meu filho, eu vou ampliar o alcance da igreja no Brasil. Aramachuri candalabaia, uramacide canta. Muitos dos que estão me ouvindo agora jamais chegariam a um templo, mas Deus chegou até você através desse canal. É hora de você se entregar. Pastor, eu estou aqui chorando com esse celular na mão, o que é que eu faço? Diga aí, coloque aí na sua internet, na rede: eu aceito Jesus, eu aceito essa reconciliação, eu abraço essa reconciliação. Agora, aleluia, você vai sendo ministrado pelo Senhor. Abrace a reconciliação. Você era inimigo de Deus, mas agora não é mais. Não precisa mais estar longe, não precisa mais estar separado, não precisa mais pensar que tudo está perdido, que para você não tem jeito. Você não é um perdido, sabe por quê? Porque hoje o amor de Deus te encontrou, hoje a graça de Deus te encontrou, hoje a misericórdia de Deus te encontrou. E eu sinto extrema autoridade ao ministrar aqui, e eu já estou sendo acompanhado pelo pastor Eduardo, pelo pastor Wesley, que também estão ministrando. É a tua hora agora. A palavra foi enviada para o teu coração. Deus me trouxe lá de Mojimirim para ministrar para você hoje, na semana de reconciliação. Abrace isto. Foi Cristo quem conquistou, e Ele está dando de graça para você. Foi Cristo quem conquistou, mas Ele está te presenteando. Agora é a tua vez, meu filho. Agora é a tua vez, minha filha. Aceite o presente de Deus, aceite a reconciliação. Deus nunca te abandonou, Deus nunca te esqueceu. Lembra do Éden? Não é Deus que foge de Adão, é Adão que foge de Deus. Não é Deus que se esconde de Adão, é Adão que tenta se esconder, mas Deus vem atrás. Aleluia. Deus não desiste. Deus está bradando dentro do teu coração esta noite. Aleluia, Jesus. Cadê você, meu filho? Cadê você, minha filha? Se apresenta que eu te perdoo. Se apresenta que eu te perdoo. Ou Berassuri canta labaia. Quem sabe o acusador está dizendo: para você não tem jeito, Deus não te ama mais, o amor de Deus por você já acabou. Mentira, mentira, aleluia, mentira. Deus te ama sim, Deus te ama sim, Deus te ama sim. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. 4 vidas já voltaram para Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor Jesus. 5 vidas voltaram para Jesus. 5 decisões. Louva, irmã Dília, louva. Traga a vida, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu posso até estar aflito, mas nunca